Tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito obrigado por essa oportunidade. Estudaremos a palavra do Senhor. Espero muito que o Senhor possa falar ao seu coração, porque é uma palavra que traz vida. E a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, que ela é capaz de entrar no seu interior e separar a alma do espírito. Que o Senhor possa falar muito ao seu coração através dessa história que eu vou contar para vocês. A história de Pedro e Cornélio. Deus deu a oportunidade para Pedro e para Cornélio ter suas vidas mudadas. Por que Pedro teve sua vida mudada ao entrar na casa de Cornélio? Porque era uma tradição religiosa que os judeus não poderiam comer, sentar, entrar na casa de um gentio. E Deus pede para Pedro ir lá, de uma forma muito interessante que eu vou falar para vocês. E Cornélio teve a vida transformada, porque ele já conhecia Jesus. Ele conhecia a história de Jesus, mas não tinha recebido ainda Jesus como Senhor e Salvador. Ele não entendia muito bem. Ele não tinha recebido o Espírito Santo que havia descido lá em Atos capítulo 2. Então Deus, através da sua multiforme sabedoria, manda um anjo na casa de Cornélio. Cornélio fica assustado e Deus fala, olha, manda pessoas para buscar Pedro, que está na casa de um Simão, curtidor de couros. E interessante que esse Simão, curtidor de couro, já era outra forma que Pedro estava rompendo as tradições. O homem não poderia, o judeu, entrar na casa de um homem que cuidava de peles de animais mortos. Curtidor de couro é aquele que matava juntamente com animais mortos. E Pedro estava na casa deste homem, curtidor de couro. E lá, Pedro, nessa casa, Deus abre os olhos de Pedro e tem uma visão. Diante dele aparece uma cortina cheia de animais. E Deus pede, coma esses animais, mate e coma. E Pedro, não, são animais impuros, eu não vou fazer isso. E Deus fala, como é impuro se aquilo que eu fiz puro? E exatamente naquele momento, homens que Cornélio havia mandado, bate lá na porta e o Espírito Santo disse para Pedro, vá com eles. E Pedro foi, chegando na casa de Cornélio, um monte de gente esperando Pedro, atentos àquilo que ele tinha para falar. E quando ele estava falando de Jesus, o Espírito Santo veio sobre aquele lugar e todos falaram em língua. É engraçado que eles receberam o Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. Porque o batismo das águas veio a ocorrer depois desses fatos. Olha, Deus ele quer nos levar para os confins da terra. Deus quer nos usar para pregar a palavra.